E aí, aquarista? O vídeo de hoje vamos falar sobre quinguios. Como cuidar desses peixes dentro do nosso aquário? Qual que é o tamanho de aquário ideal? Quais os parâmetros de água? Será que dá para criar quinguio com outros tipos de peixe? E plantas, será que eu posso ter plantas em um aquário que tem quinguios também? E além dessas questões que eu vou falar no vídeo, ainda eu vou dar 5 curiosidades desse peixe que talvez muita gente não sabe. Então, se tu é uma pessoa que quer ter esse peixe ou quer saber um pouquinho mais sobre ele, com certeza esse vídeo vai te ajudar. Cara, eu posso te falar com toda certeza que os quinguios são um dos peixes mais conhecidos no aquarismo, né? E porta de entrada aí para muitos aquaristas. E por que é porta de entrada? Porque é um peixe bonito, um peixe que chama atenção, né? Assim como é o beta, por exemplo, né? Então todos esses peixes aí que chamam atenção normalmente, né, são alvo do cara que é iniciante, e não seria diferente com o quinguio, né? Só que diferente, por exemplo, do beta, que é um peixe de porta de entrada, o quinguio ele precisa de cuidados um pouco diferentes aí do que convencional, vamos dizer assim, né? Bom, e para começar esse vídeo já eu vou começar pelas curiosidades mesmo, porque o pessoal gosta de curiosidade, eu também gosto de curiosidade, quem não gosta de curiosidade, né? Eu separei 5 curiosidades sobre o quinguio que talvez muita gente aí não sabe. Eu até muito tempo atrás não sabia, eu achei interessante, então eu acho que vale a pena compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. E a curiosidade número 1 é que todos os quinguios que a gente conhece hoje vieram todos de uma mesma carpa selvagem chinesa chamada Gibel ou Gibel, não sei qual que é a pronúncia correta. Então lá no ano de 1200 e Guaraná de rolha, lá na China, né, os caras criavam essa carpa selvagem, seria mais ou menos hoje como se fosse a tilápia, né? Eles criavam para comer, né? Basicamente para comer, criavam em tanques aí, em lagos, e depois, né, tiravam o filezinho lá e comiam o peixe, né? Era basicamente para isso que eles criavam. Só que de vez em nunca, né, de tempos em tempos, aparecia lá uma carpa com uma cor diferente, né? Um laranja, um vermelho. Só que o que aconteceu? Em vez deles comerem, né, essa carpa aí que aparecia, né, essa mutação que dava aí durante as criações, eles separavam. Então eles separavam em lagos, né, em tanques, né, só para eles. Então esses peixes que tinham genética diferente, com cores diferentes, né, originária dessa carpa selvagem, que tinha uma cor normalmente acinzentada para verde, né, o pessoal começou a separar esses peixes, eles começaram a procriar entre si, então se desenvolveu uma genética paralela ali desses peixes mais coloridos. Então o que aconteceu durante o tempo, né? Conforme foi tendo mutações, né, e por exemplo, dava uma criação, vinha um peixe diferente, eles separavam. Eles foram separando. Então, cada mutação que acontecia era uma linha genética diferente, um peixe diferente, só que tudo originário dessa mesma carpa selvagem. Então, todos os quinguios que a gente conhece hoje, né, aí a gente tem mais ou menos 30 ou mais de 30 variações de quinguios, né, tipos de quinguios diferentes, vieram tudo de uma carpa, né, de uma carpa selvagem chinesa lá no ano de 1200 e Guaraná de rolha. Curiosidade número 2. Os quinguios não têm estômago. É isso aí, cara. Quando tu dá comida pro teu quinguio, a comida não vai pro estômago. Simplesmente a comida, né, vai direto pro intestino. Então, a digestão do quinguio não passa por um estômago para ser quebrada, as enzimas e tudo mais, para depois passar pro intestino. Vai direto para o intestino. Sabendo dessa informação, né, e sendo desse jeito, né, a fisiologia do quinguio, isso faz com que a forma de criar ele seja diferente dos outros peixes, mesmo os onívoros. Claro, o quinguio ele é um peixe onívoro, mas ele tem preferência por ser herbívoro. E fisiologicamente o trato intestinal dele ali, o sistema digestório também funciona melhor com comidas de origem vegetal. Então, pelo fato dele não ter estômago, faz o quinguio ele comer muito, ele produzir muitas fezes, mais do que os outros peixes, né? E consequentemente tu tem maior sujeira dentro do aquário, e também a forma de alimentar esse peixe é diferente pelo fato dele não ter estômago. A gente vai abordar esse assunto um pouquinho mais para frente da parte da alimentação e também de filtragem, então fica comigo que a gente vai chegar até lá. Curiosidade número 3. Os quinguios podem morrer de tanto comer. E isso acontece justamente por ele não ter estômago. Então ele tem uma dificuldade em saber que está satisfeito. Na verdade, o que seria o satisfeito em si, né? É quando a gente encheu o nosso estômago, a gente sente que ele está cheio, a gente não tem mais vontade de comer, coisa que não acontece com o quinguio. Enquanto tu der comida para ele, ele vai comendo a comida.
E tu sabe que lá nos primórdios, lá nos primeiros aquários que eu tive, eu descobri isso da pior forma possível, porque quando eu era criança, já contei em outro vídeo aqui, eu me questionei, pô, o que acontece se eu começar a dar comida pro King? Porque ele comia muito, né? O King, ele vive para comer, né? Tu chegou perto, ele já fica louco porque ele pensa que tu vai dar comida para ele. Então eu me questionei, né? Pô, se eu der comida para esse peixe, será que ele fica satisfeito? Será que ele para de comer? E eu fui testar, né? Eu criança, né? E cara, eu dei praticamente todo o potinho de ração para ele, né? Pro King que eu tinha. Só que o que aconteceu? Ele não resistiu, né? Ele comeu tanto, né? Daqui a pouco ele tava lá, né? Paradinho na superfície, e chegou um momento que ele não aguentou e morreu. Então eu descobri isso da pior forma, né? Por falta de conhecimento, era uma criança. E posso te dizer, se tu não maneirar na alimentação, teu peixe ele pode passar mal, ele pode até morrer. Então tem que tomar cuidado. Pelo fato dele não ter estômago, ele não se sente saciado. Então tu pode matar teu peixe sim, se tu der uma quantidade de comida muito alta. Curiosidade número 4. Os quinguios têm dente. Agora os caras aí que tem quingo vão me olhar pra mim, pô, esse cara tá chapado, o que ele tá falando? Eu nunca vi dente no meu quingo. Na verdade o quingo tem dente, mas não é esse dente aí convencional que a gente conhece. Ele tem dentes faríngeos, né? Dentes que, como já diz o nome, ficam na faringe. Até tu consegue observar, né, se tu tem quingo aí no momento que tu vai dar comida, ou quando ele tá no substrato pegando restos de comida, tu consegue até ouvir, né? E a forma como se mexe aqui no pescoço do quingo, existe ali uma dentição, né? São dentes retos que quando ele engole, né, a comida passa e esse dente ajuda a amassar a comida. Então ele tem uma mini arcada dentária na garganta, né? Curiosidade número 5 sobre os quinguios. Os quinguios podem viver até 20 anos em condições adequadas. Existem registros, cara, de quinguios que viveram 40 anos dentro de aquário, né? Existe um registro, na verdade, de um quingue que viveu 40 anos dentro do aquário. Então imagina, esse é um peixe, a gente está falando aí de um peixe originário de carpas, né? A gente sabe que carpas também é um peixe que vive bastante. Então imagina, se tu der condições necessárias, se antes de tu comprar esse peixe, esse quingue aí, o criador ele for um bom criador, né? Ele tiver uma boa genética, tiver todas as condições aí necessárias para ele viver, ele pode viver uns 20 anos, imagina, vive mais que um gato, que um cachorro, né? Sabendo dessa informação aí de longevidade do quingo, se tu teve quingo e ele morreu em 6 meses, 1 ano, talvez 2 anos, alguma coisa tu tá fazendo de errado. Se sempre que tu tem quingo e ele morre, né, nesse meio tempo aí, isso mostra que o problema não são os quinguios que vivem pouco, até porque eles não vivem pouco, mas sim porque tu não tá conseguindo dar as condições necessárias para ele viver bem. E aí que vem a grande pergunta: quais as condições necessárias para esse peixe viver bem, ter longevidade e com saúde? Bom, então a gente já pode começar falando do tamanho do aquário, né? Que pode variar conforme também o tipo de quingo que tu tiver. Se tu tiver quinguios com menos modificação genética, né? Tu tem um quingo mais parecido com a carpa, ele puxa mais para carpa, então ele normalmente é maior, ele é mais esbelto, ele nada mais rápido. E consequentemente tu vai precisar de aquários com maiores litragens. Quanto mais modificação genética, normalmente ele vai diminuindo, ele vai ficando mais gordinho, né? O nado dele vai ficando mais deficiente, tu consegue criar em aquários relativamente menores. Mas como o aquarismo, como eu sempre falo, não é uma ciência exata, eu vou dar aqui algumas variáveis, né, que pode acontecer aí no teu aquário, e vou dar meu ponto de vista aí de qual o tamanho ideal de aquário para king. Como existe mais de 30 variações de espécies de kings, a gente não tem tempo de falar do tamanho de cada um e o tamanho de aquário, eu vou pegar um tamanho médio aí para ter como exemplo, tá? Então eu vou usar como exemplo aqui um king de mais ou menos que possa crescer até 20 centímetros. Se tu me pergunta, né, tu perguntar para mim, Henrique, né, a minha opinião, qual que é o tamanho de aquário ideal para criar esse peixe, esse king que chega a 20 centímetros, eu já te falo o seguinte, ó, para um exemplar desse peixe aí, um aquário de no mínimo 100 litros. E vou te falar que essa informação é polêmica, porque vai ter gente com certeza que vai dizer que não tem como criar, né, um exemplar em 100 litros e outros já tem, por exemplo, 10 peixes em 100 litros. Mas essa é a minha opinião, assim, que claro que vai ter outras variáveis como sistema de filtragem e tudo mais, mas eu acredito que seja um tamanho seguro para um exemplar de king, que é de até 20 centímetros, né, no mínimo 100 litros.
Se caso tu for adicionar mais quinguios, aí tu calcula aí, mais em média 40 litros para cada quinguio adicional. Aí tu vai ter um espaço legal, tu vai ter um sistema seguro aí para eles viver bem, ter espaço, tu também ter menos trabalho aí com a sujeira que eles fazem, tá? Então, o mínimo 100 litros e 40 litros a mais para cada exemplar que tu colocar a mais dentro do teu aquário. Lembrando que se tu quer saber um pouquinho mais sobre esse negócio de quantidade de peixe e tamanho do aquário, eu já fiz um vídeo sobre isso e tu pode clicar aí no card para dar uma olhada, se for do teu interesse. Sobre a água do aquário a gente tem que entender, ou do lago, né? A gente tem que entender que o quingo não é um peixe tropical, então ele gosta de uma água com a temperatura um pouco mais baixa, né, do que peixes tropicais, né? Peixes tropicais aí tu vai manter legal em 26, 28. O king já se tu conseguir, por exemplo, manter, né, 25, 24, perfeito. Se tu tiver uma temperatura acima de 28, pro king não é legal, porque o metabolismo dele já muda, a oxigenação da água do teu aquário também muda, porque a gente tem que entender que quanto mais quente a água do aquário, menos oxigênio a gente tem dissolvido, né? Então a gente já pode até entender aí o seguinte, ó, peixes tropicais eles precisam de menos oxigenação na água do que peixes não tropicais, né? No caso, quinguios, que são peixes que gostam de uma água mais fria, eles fisiologicamente também precisam de mais oxigenação. Então a gente tem que ficar esperto nesse ponto aí, porque o calor, né, a temperatura da água muda completamente a fisiologia desse peixe aí. Bom, os quinguios são peixes de pH alcalino, né? Então tu consegue manter ali tranquilamente, né, e confortavelmente num pH de 7.2, 7.5, né? E sabendo dessa alcalinidade da água, a gente tem que ficar esperto com uma coisa, que é a amônia, né? Então a gente sabe que quanto mais alcalina a água, né, mais tóxica é a amônia. Se tu tiver quinguios, né, mais modificados geneticamente, mais sensíveis eles são. Isso inclui a amônia também. Então a ciclagem do teu aquário deve estar muito bem feita, e isso com uma filtragem bem dimensionada, né? Então tu vai ver como as coisas se encaixam, né? Pelo fato do quingo ele não ter estômago, ele comer mais, né? Produzir mais dejetos, ele produz mais fezes, então o teu sistema de filtragem tem que ser superdimensionado. Se tu conseguir, por exemplo, ter um filtro com uma vazão de no mínimo aí para quingos 10 vezes a litragem do aquário, né? Vamos supor aí, tu tem um aquário de 100 litros, né? No mínimo tu vai ter um filtro aí com uma vazão de 1000 litros hora. Então a gente precisa dessa vazão para que a sujeira que é produzida ela vá para o filtro rapidamente, e consequentemente a gente também precisa ter, né, se possível, um filtro com uma capacidade de alocação de mídias, né, maior do que o normal. A gente precisa ter bastante perlon, bastante mídias biológicas para não acontecer picos de amônia e tudo mais, pelo fato de ter muito material orgânico sendo produzido. E sobre o sistema de filtragem e a vazão, a gente tem que ficar esperto com uma coisa. A gente tem que entender, tá? A gente precisa de vazão, tá? Mas a gente não pode, dependendo do tipo de king que tu tem, se ele tiver uma cauda muito comprida, ele tem uma dificuldade de natação, então ele cansa muito nadando. Se tu tiver uma correnteza muito forte dentro do aquário, esse peixe ele vai ficar sempre estressado. Então a gente tem que ali equilibrar. A gente tem que ter vazão no nosso aquário, mas a gente não pode ter muita correnteza caso, né, a gente tenha kings aí com caudas muito longas. O que dá para fazer nesse caso aí? Na ponta ali da saída do teu filtro, a gente pode modificar um pouco. Em vez, por exemplo, nesse aqui que eu tenho algumas opções aí de saída. Eu tenho flauta, tenho aquele bico de pato, ou eu posso deixar sem nada. Por exemplo, eu posso pegar aqui, né, o meu aquário como exemplo aqui. Eu não quero ter muita correnteza aqui na água do meu aquário, mas eu quero ter uma vazão legal. Então o que eu faço? Em vez de usar ponteiras, né, bico de pato, eu deixo sem nada. Então a água sai livremente. Tu tem a mesma vazão, né? Tu tem uma vazão legal, só que tu não tem... É aquele mesmo sistema assim, se tu pegar uma mangueira, né? Tá molhando o jardim lá, e tu colocar o dedinho na ponta, o que acontece? É a mesma quantidade de água que tem ali, só que ela sai com mais pressão, ela vai mais longe. Então é o mesmo sistema aqui. Se eu colocar, por exemplo, o bico de pato com essa vazão que eu tô agora, chega a dar um vórtice, os peixes eles ficam ali, né, rodando dentro do aquário. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Para caso de quingios a gente precisa ter vazão, mas a gente não pode ter muita correnteza se a gente tem quingios com caudas longas, porque com certeza esse peixe ele vai ficar estressado, né, o tempo todo nadando ali, cansando, e ele vai viver menos do que poderia. Sobre a alimentação do quingio, pelo fato dele não ter estômago, ele digerir muito rápido
o que é interessante fazer? Dosar a ração. Então, por exemplo, a maior parte dos peixes aí, onívoro e tudo mais, se tu der ração uma vez no dia, cara, tá show de bola. Agora para os kings tu pode fazer diferente. Em vez de tu colocar uma vez só bastante, não, ou 2 vezes bastante, tu pode, por exemplo, vamos supor que tu dê uma vez no dia, né, bastante. Então tu vai dosar, tu vai dar 2 vezes por dia, metade daquela quantidade. Então tu vai dosando durante o dia, porque essa comida, como ela passa muito rápido pelo sistema digestório dele, logo ele tá com fome de novo, realmente ele tá com fome, porque realmente a digestão dele é rápida, né? Então tu pode aumentar a frequência de comida, porém diminuindo a dose. Com certeza ele vai ficar muito mais bem nutrido assim dessa forma. Outra coisa interessante que dá para fazer na parte da alimentação é não utilizar rações que ficam na superfície, né, que ficam boiando ali. Porque quando o king ele vai comer a ração na superfície, ele acaba engolindo muito ar. E pode acontecer dele ter problema com a bexiga natatória, então ele perde total capacidade de flutuabilidade dentro da água. Isso é um problema muito comum com os kings, né? Isso pode ser evitado simplesmente não colocando ali comida que fica na superfície. Então vamos supor que tu tem essa comida que é para kings, né? Uma ração é para kings já, só que ela fica na superfície. O que dá para fazer é tu pega um punhadinho dessa ração, coloca dentro da água para dar aquela molhada e essa ração ela vai para o fundo, né? Os kings vão comer ali aquela ração que está ali na coluna d'água sem precisar colocar a boca para cima e ficar engolindo ar de forma demasiada. Então, uma forma muito boa aí de evitar que o teu peixe ele tenha esse problema de bexiga natatória. Sobre a compatibilidade dos kings, que é um assunto também extremamente polêmico entre o pessoal, né? Eu vou dar minha opinião, tu tá no meu canal, tu vai ouvir minha opinião, né? Mas é assim, ó, tem gente aí que consegue colocar coridoras, esses peixes de fundo aí mais tranquilo, menores, com kings, né? Se tu me pergunta aí qual que é o tipo de peixe que dá para botar com king, a resposta que eu te dou é o seguinte, cara, tu vai ter melhor sucesso tendo kings com kings, né? Só kings. E vou te dizer mais assim, ó, se tu tiver kings muito diferentes, então por exemplo, tem king cometa com mais gordinho lá, por exemplo, né? Pô, o king cometa é um peixe, ele é mais parecido com a carpa, ele nada mais rápido, né? Ele é maior, tudo mais. Então, e o outro lá, ele tem, vamos supor, ele é gordinho, tem a cauda aí maior, ele tem uma dificuldade de nadar. Saiba que o nado de outros peixes que são mais rápidos estressam peixes que têm nados mais lentos. Então a gente tem que ficar esperto com isso também. Imagina, enquanto um tá aqui assim, ó, andando 1 centímetro por minuto, o outro tá aqui, ó, bem louco perto dele, e isso estressa. Então, nesse caso aí eu diria assim, se tu tem um tipo de kingo, tenta deixar, né, as variações de kingos mais próximas junto. Além de tu ter mais sucesso tendo kingos com kingos, tu pode ainda escolher ter kingos mais parecidos, né? Tu vai evitar algum tipo de estresse. Então, se tu quer adicionar algum outro tipo de peixe, tu pode optar por peixes de fundo. Eu não tô falando cascudo, porque o cascudo grande ele pode atacar king também, né? Peixes ali pequenos de fundo, eu acredito que seria a melhor opção aí junto com kings. E ainda há relatos aí de um pessoal aí, tem até uma pessoa que falou num grupo que sem querer um king foi lá e abocanhou, né, comeu o otossínclos que essa pessoa tinha. Então ainda pode acontecer algum tipo de acidente caso tu tenha algum outro peixe junto com kings. Mas por que não pode outro tipo de peixe? Cara, o king ele é um peixe bobalhão, ele é um peixe que ele não sabe se defender e também ele é um peixe que ele chama atenção dependendo aí da variação pela cauda. Então tu vai colocar outro tipo aí, normalmente esse peixe ele ataca o king ele não consegue se defender e é aquele mesma história, ele começa a ficar estressado e esse peixe vai viver menos do que o normal. Então a melhor escolha é ter sempre king com king. Sobre o hardscape do aquário, mais especificamente sobre o substrato, a gente tem que tomar uma atenção, tá? Que é o seguinte, como o king ele é um peixe que está sempre ali, né, verificando se tem comida perdida e tudo mais no substrato, ele tem uma mania de pegar o substrato, colocar na boca, dar aquela chupada e jogar fora. Então a gente tem que ficar atento à granulometria do nosso substrato. Se a gente tem um substrato, pode entrar na boca do peixe, na boca do king, e ele engolir esse substrato aí, algum pedregulho, e esse pedregulho vira ficar encalhado aí na garganta do peixe, a gente deve evitar. Então o melhor tipo é né, a gente está falando aí do substrato, né, liso, a gente não vai colocar nada pontiagudo, porque é um peixe que se machuca, é um peixe curioso, né? Então a gente vai colocar um substrato liso,
ou que seja bem fininho, pode ser areia, daí é tranquilo, ou a gente vai colocar um substrato que seja maior que a boca dele para ele não ficar colocando esse pedregulho, essas pedras na boca e ter aí a possibilidade de ele acabar engolindo. Claro que tem a opção também de tu não ter substrato nenhum. Tem muita gente aí que tem aquário e não tem substrato. Fica legal, apesar de eu preferir assim com substrato e fica mais natural para mim, me agrada mais, né? Mas tem aquários muito bonitos aí, com um sistema de filtragem muito bem dimensionado para não ficar nenhuma sujeira no fundo. E fica bem interessante também caso tu não use substrato, né? O substrato ele tem uma vantagem porque tu consegue ter uma maior superfície para colônia de bactérias, né? Porque a gente sabe que as bactérias elas ficam por toda a superfície do aquário em todos os cantos, né? Então é uma superfície a mais aí que tu tem possibilidade de colônia de bactérias. E sobre plantas, será que dá para ter plantas e ter quinguios? Isso é uma das perguntas aí que eu mais recebo lá no direct do Instagram, tá? Cara, eu vou te dizer que sim, dá para ter plantas, alguns tipos de plantas aí junto com quinguios, mas aí que vem a ideia. Eu indicaria assim, se tu tiver a possibilidade, né, de decidir ter plantas antes de colocar os teus quinguios, melhor. Porque tu pode fazer o seguinte, primeiramente tu pode escolher plantas, tipo, tá falando aí plantas de baixa exigência, né? Plantas normalmente mais resistentes, com folhas mais resistentes, a gente tá falando de densidade foliar mesmo, né? A gente vai escolher esse tipo de planta. Caso essa planta, tu precisar plantar ela no substrato, né? Tu vai fazer isso antes de pôr os teus peixes, porque ela vai enraizar bem no substrato, né? E depois quando tu colocar teus quinhos, eles vão encontrar essa planta, eles vão ter maior dificuldade de ficar arrancando essa planta porque ela tá bem enraizada, né? Tu pode, por exemplo, ter também a possibilidade de colocar anúbias, essas microzorum, que é a mesma que eu tenho aqui, e colar, por exemplo, em troncos em pedras, né? Eles não vão conseguir tirar, se tu usar super bonder ou colas rápidas aí, tu vai ter sucesso, eles não vão conseguir ficar retirando a tua planta ali da rocha ou do tronco que tu colou. Então a resposta é que dá sim para ter plantas dentro do aquário se tu escolher plantas resistentes, né? Se tu for plantar elas, plantar antes de pôr os quinhos para enraizar bem, e plantas resistentes como microzorums e anúbias tu pode colar no hardscape mesmo, né, em troncos e rochas, e daí a possibilidade deles arrancarem tuas plantas e fazer de salada é bem menor. E agora, se tu é um iniciante no aquarismo, tu quer, por exemplo, ter um aquário com quinguios, ou tu já tem um aquário e está tendo alguma dificuldade, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um passo a passo de toda a informação que é necessária para tu conseguir montar ou teu aquário do zero ou conseguir manter ele sempre estabilizado a longo prazo. Então é isso, valeu pessoal e até o próximo vídeo.